Olá, estamos aqui com a doutora Grácia Boscovi Olive, que é pediatra e tem uma experiência ampla no SUS, para falar um pouquinho dos fatores de risco gestacional e da primeira infância, e mais que tudo para sensibilizar de alguma forma as equipes de saúde da atenção básica. A doutora Grácia tem a trajetória dela, a gente elencou aqui algumas questões que se associam, de certa forma, ao tema que a gente está abordando. E a partir desses tópicos, acho que é melhor ela se apresentar e falar um pouquinho da trajetória dela na atenção básica e na rede do SUS. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui, tentar passar um pouquinho da minha experiência, modestamente, para contribuir para o trabalho de vocês. Na verdade, a gente pensou mais informalmente em estar elencando alguma coisa que sirva, que seja útil para as equipes de saúde da família se atentarem para os fatores de risco ligados à gestação e ao parto e impedir que agravos ocorram tanto na fase da primeira infância quanto na gestação. Eu tenho uma trajetória de coordenadora de saúde da criança na região da supervisão de saúde do Butantã. Trabalhei mais de 10 anos também no HU, que era referência hospitalar, uma das referências hospitalares para essa supervisão de saúde. Trabalhei em UBS básica também no Butantã e fui gerente de unidade no UBS. Tá? Além disso, colaborei na implantação do Comitê de Mortalidade, de Prevenção de Mortalidade Infantil no Butantã, desde 2004 até 2 anos atrás. Né? Então, o nosso comitê, como todos no município de São Paulo, ele tinha uma proposta de investigar todos os casos de óbito de crianças abaixo de 1 ano. A partir da declaração do óbito, a gente deflagrava uma ação de investigação do prontuário hospitalar, tanto da maternidade, onde a criança havia nascido, e do hospital, caso o óbito viesse a ocorrer num hospital diferente de onde houvesse ocorrido o nascimento. Em seguida, a gente fazia uma investigação do prontuário ambulatorial da criança, quer dizer, onde essa criança foi, onde essa gestante fez o pré-natal, eventualmente em recém-nascidos, onde ela havia feito as primeiras consultas de puericultura, e posteriormente a gente fazia uma investigação. Caso fosse para necrópsia, a gente investigava no IML ou no SBO quais as causas finais atribuídas àquele óbito. Uma vez terminado esse trabalho de investigação, a gente elaborava propostas, fazia uma análise do caso, tentando identificar em que momento do atendimento, em que momento da rede, do atendimento na rede, houve alguma falha, se é que houve alguma falha. Né? E a partir dessa identificação, tentar propor medidas preventivas e até de mudança de protocolos ou de atitudes frente a esses casos para evitar que novos óbitos acontecessem. O comitê não tinha caráter punitivo, era um caráter meramente investigativo e propositivo. Todas as investigações ocorriam em sigilo e após a conclusão das mesmas, essa conclusão era feita num colegiado, num comitê, do qual participavam pediatras e obstetras da rede, dos hospitais da nossa região, e a partir disso é que a gente elaborava, então, em conjunto, essas propostas que eram levadas ao Comitê Municipal de Saúde. Tá? Então, é basicamente isso, é uma proposta, então, muito mais preventiva, colaborativa do que investigativa. Tá? E daí, ao longo dos slides, a gente separou alguns casos para daí discutir com base em alguns casos específicos essas propostas interventivas, colaborativas, que são essa experiência desse e o trabalho. escopo do trabalho. Uhum. Então, antes de entrar nos casos, a gente separou algumas questões norteadoras para serem discutidas, e daí depois alguns fatores de risco. Então, aqui a gente elencou algumas das questões norteadoras que a doutora Grácia vai citar e trabalhar de um modo teórico, mas depois a gente aprofunda um pouquinho nos casos práticos. Então, houve uma mudança nas últimas décadas, né, do perfil de causas relacionadas à mortalidade infantil. Né? Então, por exemplo, quando eu era residente, era muito comum crianças irem a óbito por diarreia
por diarreia infecciosa, por desnutrição. Hoje em dia, um residente que está fazendo pediatria agora nem tem oportunidade de ver esses casos, porque com a questão da vacinação, da disseminação da vacinação, da melhora das condições de saneamento, essas causas, por exemplo, infecção por diarreia, já são muito menos frequentes do que eram há 2 décadas atrás. Então, o que hoje em dia, basicamente, as causas de mortalidade são muito mais ligadas à gestação, problemas ocorridos durante a gestação ao parto e causas infecciosas do aparelho respiratório, além de malformações, do que propriamente a diarreia como era antigamente, tá? Então, por isso que a importância da gente se atentar para as questões ligadas à assistência à gestação e ao parto. Um pré-natal bem feito, seguido de perto, com responsabilidade, ele é capaz de evitar um grande número de casos de óbito, como a gente vai ver a seguir com os casos que eu vou apresentar. Também, toda a equipe da UBS está atenta para a questão dos fatores de risco no recém-nascido. Não é somente a pessoa, o pediatra que vai atender a consulta daquela criança, ou o médico de saúde da família que vai atender, ou a enfermeira que vai fazer a sua consulta de enfermagem, mas toda a equipe. Então, uma criança recém-nascida que vai na UBS tomar vacina e está com uma febre alta. Então, desde a pessoa, porque atendeu essa pessoa no balcão, até a técnica de enfermagem que vai administrar a vacina, tem que estar atento que uma febre num recém-nascido é um sinal de risco. Tá? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é para a corresponsabilidade de toda a equipe de saúde frente a essas questões, não somente quem está prestando o atendimento propriamente dito. Tá? Doutora Grácia, e em termos de, por exemplo, programas de saúde na escola, ações que você recomendaria que envolvam a equipe, mesmo o entorno, então assim, as infecções do aparelho respiratório, a gente estava discutindo há pouco, questão de poluição, de enfim, o que a gente pode tomar enquanto medida de todo o entorno, ações de promoção de saúde, pensando nessas causas que são infecção e mesmo de prevalentes na infância. A escola tem um papel fundamental que não se restringe apenas à questão da educação formal, né? Uhum. Que é um ambiente onde a criança passa grande parte do dia, onde ela se estabelece suas relações, e na escola os educadores têm um papel muito importante na identificação de fatores de risco, sejam de saúde propriamente dita, só para mencionar, por exemplo, saúde ocular, saúde auditiva. A professora é a primeira que percebe que a criança não enxerga bem, que ela não está acompanhando a escola e que percebe que isso pode ser uma questão relacionada ou à audição ou à questão da acuidade visual. Uhum. Né? Aquela criança que quer sempre sentar na primeira fileira, que se desinteressa rapidamente, que até não muito tempo atrás era tida como uma criança distraída ou desinteressada, e depois, com a implantação do programa de saúde ocular, se percebeu que essas crianças, muitas vezes, elas não estavam enxergando, elas acabavam perdendo interesse e prejudicando, inclusive, a alfabetização e a evolução escolar. Então, a escola, ela acaba percebendo isso muito antes, às vezes até que dos próprios pais, e a integração entre a escola e a UBS, ela é muito importante nessa questão de identificação dessas situações, para que elas possam ser corrigidas a tempo, bem como das questões de saúde mental das crianças. A professora é capaz de identificar muito antes, até de um profissional de saúde, que tem um encontro muito mais esporádico com aquela criança, que há questões graves, por exemplo, na dinâmica familiar, que possam estar prejudicando até o próprio desenvolvimento. Então, a escola, ela é extremamente importante. Tem que ter uma parceria muito grande entre a escola e a educação, a saúde e a educação, para tentar levar alguns projetos em conjunto. Por mais que informal, você mencionou que você tinha, né? Às vezes a gente contato... tinha, assim, como eu fui gerente de UBS, a gente tinha uma proximidade muito grande com a diretora das 3 escolas, no caso, e da EMEI, e da creche, que faziam parte da minha área de abrangência. Mas eu acho que tem propostas muito interessantes no âmbito da saúde escolar, do programa de saúde escolar, e eu acho que ela tem que ser realmente implementada, institucionalizada, essa questão desse contato entre as duas. Tá? Momentos de encaminhamento, assim, diante de algum fator de risco, ou quando cuidar, por exemplo, de uma criança, não na atenção básica e sim numa atenção especializada. Você acha que é importante ter isso em mente?
alguns casos específicos? Você diz com respeito à saúde escolar especificamente? Não, com relação aos fatores de risco sim, e o ideal cuidados. é que todo distrito de saúde seja hierarquizado, tá? Então, Uhum. patologias em que você vai atender na atenção primária no programa de saúde da família, Uhum. né? E a partir de um certo grau de complexidade, ela tenha um serviço secundário para onde ela possa ser encaminhada, Uhum. tá? Então, seja um pneumologista pediátrico, um cardiologista pediátrico, tá? Quer dizer, existe um âmbito de ação enorme da atenção básica, que ele é capaz de resolver grande parte das patologias, né, das situações, mas é necessário sempre que você tenha uma retaguarda de um serviço especializado. Então, com respeito ao pré-natal, por exemplo, a gente conseguiu, na minha região, a gente tinha um ambulatório de gestação de alto risco. Tá? O protocolo de encaminhamento das UBSs para o ambulatório de alto risco, ele foi, na minha época, ele foi construído conjuntamente. Então, vamos encaminhar tal patologia, até aqui eu vou na UBS, daqui para frente é uma questão de ambulatório de alto risco, que vai demandar exames mais especializados, uma atenção mais especializada, de um ginecologista que esteja mais experiente nessas questões, né, mais complexas. Então, é muito importante que exista dentro de um distrito de saúde essa hierarquização dos serviços, tá? E isso diz respeito não só às patologias, mas também aos protocolos, né? É importante, eu sou um pouco crítica, eu acho que os protocolos algumas vezes são extremamente rígidos, né? Eu acho que, mas isso é uma coisa relativamente nova, né? Mas eu acho que assim, você tem que ter algum documento norteador, né? Senão fica uma coisa muito aleatória. Mas e que esse protocolo não seja uma coisa estática, que ele seja uma coisa que seja discutida conjuntamente, avaliada constantemente dentro daquele território, para ver o que pode ser corrigido, ser ampliado, ou alguns fatores serem suprimidos. Então, é importante ter sempre um trabalho em conjunto. Tá? Bom, vamos entrar então nos fatores de risco. A gente separou por gestação e pré-natal, e daí depois bebês e primeira infância. Então a gente destacou aqui alguns tópicos de fatores de risco, sinais de alerta, e a doutora Graça também comenta algumas dicas que ela considera importante para a unidade básica de saúde, em termos de conduta, ações que podem ser tomadas. Bom, isso aqui é apenas, assim, eu não estou pretendendo fazer uma coisa muito formal, né? Apenas alguns fatores que, na minha experiência, durante todos esses anos de comitê, são os sinais de alerta que, como eu falei, eles têm que estar presentes na cabeça de todo mundo da unidade, desde a pessoal que está no balcão marcando consulta até a equipe de saúde propriamente dita. Tá? Então, assim, o que a gente percebe, isso já tem literatura apoiando, que são fatores de alerta para você ficar de olho naquela gestante. Tá? Como é que eu digo, ficar de olho não é só dar uma atenção especial, é assim, é uma gestante que se ela faltar 2, 3 consultas, você tem mecanismos dentro da UBS de acionar, fazer uma visita domiciliar, o que está acontecendo, por que está faltando, porque elas precisam de um acompanhamento mais próximo, tá? E muitos desses casos que eu estou falando aqui, existe uma alta abstenção justamente do pré-natal, tá? Muitas vezes as que mais precisam, né, de uma assistência mais próxima são as que mais resistem ao pré-natal, tá? Então, múltiplas gestações, quer dizer, aquela mulher que já teve várias gestações, ela acha que ela sabe, já tem uma experiência grande, que ela não precisa, na verdade, ela não precisa fazer pré-natal, porque ela já sabe tudo como é que é. Não estou querendo desmerecer esse saber, eu acho que ele tem que ser super valorizado, mas ela pode ter tido 5 gestações ótimas, tranquilas e lisas, e na sexta ela está com algum problema, né? Sim. Então, o fato de ela ter essa experiência não invalida a necessidade de que ela seja avaliada corretamente durante o pré-natal. Depois, adolescentes, né? A gente vê que a faixa etária de gestação na adolescência está caindo progressivamente, tá? Agora, por exemplo, no Butantan, até 2 anos atrás, quando eu saí, era comum gestantes de 13 anos, coisa que a gente nunca via mais, tá? A gente chegou a ver de 11 anos, tá?
Então, ela nem completou ainda a sua maturação fisiológica e geralmente é na primeira relação sexual e elas acabavam engravidando. Então, essa questão da gestação do adolescente é um tópico à parte, que eu acho que ele merece uma discussão só desse tópico, né? Porque ela é multifatorial, ela é muito complexa, né? Mas, assim, é só para dizer que, então, que aquela gestante adolescente que veio, muitas vezes sozinha, nem na primeira consulta de pré-natal, sem ter certeza que está grávida, é muito comum ela não aparecer mais, tá? Então, é uma gestante que você... é uma criança, uma adolescente que você precisa ir atrás, né? Precisa saber por que ela está faltando na consulta, como é que ela está evoluindo, como é que está essa questão dessa gravidez dentro dessa família, como ela está sendo encarada. A gravidez tardia também, porque pelos riscos inerentes, né, depois de uma certa idade, e pelo fato, muitas vezes, de ser uma gravidez ou fruto de inseminação ou supervalorizada. Então, e geralmente cercada de muita ansiedade, de muita preocupação. Então, também é uma gestante que você precisa ficar de olho. A literatura também fala muito em antecedentes de irmãos, uma gestante que chega e conta para você que teve um óbito de uma criança menor que 5 anos, ou que foi internada várias vezes, tá? Isso pode ser um sinal indireto de uma falta de cuidado adequado naquela família, naquele lar, ou a mãe, por algum motivo, não está sendo atenta para alguns fatores de risco de doença na criança, e pode ser também alguma doença familiar ou até genética. Então, é uma gestante que você também tem que ficar de olho. Antecedentes de óbito fetal, tá? Os antecedentes de óbito fetal, muitas vezes, muitos casos de óbito fetal que a gente investigava, a gente não chegava a conclusão nenhuma, não conseguia descobrir a causa do óbito fetal. Mas, em muitos casos, a gente acabava relacionando o óbito fetal a malformações, que aí seriam casos teoricamente inevitáveis quando fossem malformações macho, mas a diabetes, né? A diabetes gestacional, ela é uma patologia que o feto ele morre em algumas horas. A gente é denominado até em chama de vela, tá? Então, subitamente esse crânio para de mexer e essa gestante diabética, a gente tem um caso que a gente vai mostrar, é uma gestante que precisa ser muito avaliada, muito de perto. É uma gestante, conforme for o grau de diabetes dela desenvolvido durante os 16, ou se ela já era uma diabética antes da gestação, é um caso de ambulatório de alto risco. Tá? Outra coisa é um antecedente de prematuridade. A gestante que tem um parto prematuro anterior, ela tem uma chance relativamente alta de a prematuridade se repetir nas outras gestações, tá? Então, ela é um sinal de alerta. Fica de olho porque ela pode entrar em trabalho de parto prematuro com grande chance. Daí vocês marcam no prontuário? Eles marcavam então, o que a gente propôs é o seguinte, esses fatores de risco maior, então, além do que eu falei, mães muito obesas ou mães que não ganhavam um ganho muito insuficiente de peso, ou que já tinham um IMC muito baixo antes da gravidez, mães hipertensas graves, ou hipertensão desenvolvida durante a gestação, que aí tem uma grande chance de você ter uma doença hipertensiva ligada à gestação, infecção urinária na mãe, mães usuárias de drogas, mães portadoras de DST, mães que declaradamente não desejavam aquela gravidez, né? Porque é diferente uma gravidez indesejada de uma gravidez não programada. Né? Uma gravidez não programada pode ser uma gravidez que, com o tempo, ela passa a ser totalmente aceita e uma coisa que seja uma coisa boa para aquela mulher. Mas a gravidez declaradamente indesejada, com até tentativa de abortamento, como é muito comum a gente vê, é um fator de risco. Tá? Então, nesses casos, o que a gente propunha para as unidades? Que esses prontuários eles tivessem algum sinal de alerta no próprio prontuário, ou uma tarja vermelha, ou que esses casos, uma vez eles elencados para serem atendidos naquele dia, tivessem alguma marcação para que a paciente, estando ausente na consulta agendada, fosse deflagrada uma visita domiciliar para ver o que estava acontecendo. Tá? Então, são gestantes que, assim, não dá para você deixar ela descoberta. Se ela está faltando, se ela não está comparecendo ao pré-natal, se ela não está colhendo os exames como você pediu,
a equipe de saúde tem que ficar vigilante. Com Tá? visita, ligação. Exatamente. Aí cada unidade se organiza dentro dos seus recursos também humanos ali, para conseguir, né? Para conseguir dar conta dessa questão. Mas são gestantes que você... Teoricamente, toda gestante que falta no pré-natal, você teria que fazer uma VD. Mas a gente sabe que a realidade é complicada em termos na prática, né? Mas eu acho que o programa de saúde da família, ele facilita um pouco, né? Porque você tem uma proximidade muito maior da paciente com a equipe de saúde, um território bem delimitado facilita também essa questão da vigilância, né? Que a gente chama de busca ativa. Então, não veio, você vai atrás, vê o que está acontecendo, tá? Agora a gente vai entrar nos fatores de risco de bebês e crianças. Então a gente elencou aqui alguns tópicos que a doutora Grácia vai discutir com vocês. Então, a criança que nasce com baixo peso, a criança prematura, são crianças também que têm que ser seguidas de perto, tá? Aquilo que eu falei para as gestantes, com aqueles fatores de risco que eu citei anteriormente, valem para esses fatores de risco da criança. Então, uma criança que teria que estar indo na consulta de puericultura com a equipe de saúde da família e que tem esses fatores de risco, ela faltando, tem que se ter flagrada também uma visita domiciliar ou uma busca ativa para saber o que está acontecendo, tá? Então, além do baixo peso da prematuridade, crianças que ficaram internadas após o nascimento, tá? Aí por múltiplas causas, que pode ser infecção, pode ser anoxia, pode ser eventos que tenham sido ocorridos no período neonatal e que possam representar um risco potencial. Né? Então, por exemplo, a anoxia neonatal, a criança que nasce anoxiada, que ou precisa de ventilação mecânica, ou que desenvolve alguma complicação decorrente da anoxia, sendo uma síndrome hemorrágica, alguma infecção pulmonar ou algum outro agravo. Então, é uma criança que também vai ter que ser seguida de perto. Tá? Infecções neonatais, sejam infecções neonatais virais ou bacterianas, são casos de crianças que precisam ser seguidas. Aqui eu chamo uma atenção particular para a questão da sífilis, da luz neonatal, tá? Que ela teve um aumento muito grande nos últimos 5 anos, tá? A gente tem muitos casos no município de São Paulo de sífilis neonatal, e essa sífilis geralmente é uma gestante que não é, o diagnóstico até que é muito bem feito no pré-natal da sífilis, na gestante. A questão é a dificuldade do tratamento, porque para você considerar um caso de sífilis na gestação tratado, você tem que ter um tratamento da mãe, da gestante e do parceiro concomitantes. E essa questão da gestação, do tratamento do parceiro é um desafio muito grande, porque os homens se recusam a ser tratados. Tá? Então, o que acontece é que você fica com vários casos de luz diagnosticada na gestação, em que a gestante propriamente é tratada adequadamente, mas por conta de não ter o tratamento do parceiro, ela pode potencialmente se reinfectar nos outros trimestres da gestação, no decorrer da gestação, e esse caso vai ter que ser acompanhado até 1 ano de idade como um potencial risco, caso de luz neonatal. Tá? Então, essa questão da luz é um desafio enorme, tá? E uma realidade no nosso município, no Brasil inteiro. Tá? Aí, com respeito a infecções bacterianas no período neonatal, seja um caso de infecções minor ou então até de casos de septicemia no período neonatal, essas crianças geralmente necessitam de uma antibiótico terapia de largo espectro, por período prolongado, e além da doença de base, que pode ter suas consequências na evolução, no desenvolvimento dessa criança, a própria antibiótico terapia, assim como a própria ventilação mecânica, também trazem riscos embutidos que também podem afetar a evolução dessa criança. Então, esses fatores todos fazem com que a gente tenha que ter um olhar especial e um segmento próximo a essas crianças. De curiosidade, assim, porque o trabalho no comitê ele é num modelo retroativo, né? Isso. Existem alguns estudos num modelo de segmento, de acompanhamento, ligando, fazendo visita domiciliar, isso prevenindo óbitos ou
Na custos verdade, o excessivos? que a Você gente chegou a... não existe por causa da temporalidade e da dificuldade de você mensurar o impacto. Uhum, Mas eu posso te dizer com certeza que a dinâmica de trabalho, uma vez você implementando essas medidas, tanto que a gente teve uma diminuição progressiva do índice do coeficiente de mortalidade infantil no município. Tá? aham, Ele foi decaindo progressivamente, aliás, no Brasil como um todo. aham, Porque todas as ações de saúde, elas não têm um impacto imediato, sim, sim, né? Tem um tempo que você leva primeiro para a prática ser sim, incorporada, sim. né, dentro da atividade, e depois para você conseguir avaliar o impacto. A Uhum, medida indireta desse impacto é o coeficiente, e o uhum, coeficiente tem diminuído. A outra coisa que é uma medida indireta é você avaliar as causas, uma vez tendo tido uma queda desse coeficiente de mortalidade, é você avaliar as causas que levaram essas crianças à mortalidade. Quando você consegue ter uma diminuição dos fatores, por exemplo, ligados à gestação e ao parto e infecções no recém-nascido, isso quer dizer que as suas medidas estão sendo eficazes. Tá? Então, como eu estava te falando anteriormente, em países muito desenvolvidos, além dos índices serem muito baixos, sim. a principal causas de mortalidade são ligadas a malformações incompatíveis com a vida. Por quê? Porque as outras causas conseguem ser controladas durante a gestação, o parto e o período neonatal. Sim. Né? Por outro lado, a gente tem uma questão que também não pode ser ignorada, que é a questão principalmente mais em pacientes de classe média, que é a questão da inseminação artificial com múltiplas gestações múltiplas. Sim. Tá? Então, gêmeos, trigêmeos, e a gente sabe que essas partos gemelares, né, partos múltiplos, são associados com índice maior de prematuridade e de morbimortalidade, tá? Uhum, Então, também é uma questão que você também tem que ser levantada. sim. Se eu pegar os índices de mortalidade nas maternidades privadas, Uhum, eu praticamente não tenho infecção urinária, sim. não tenho diabetes, mas eu tenho fatores relacionados à prematuridade por conta de um alto índice de inseminação artificial, Uhum, de fertilização in vitro. uhum, Tá? Então, você tem que contextualizar essa sim, questão. sim. Por isso que, mesmo dentro de um mesmo distrito administrativo, por exemplo, no meu distrito administrativo, que era Butantã, eu tinha desde o HU e da maternidade do Mário Bem, mas tinha o Einstein também. Aham, Então, as causas de mortalidade variavam sim. muito em função do hospital. Não dava para você fazer um índice homogêneo sem Aham, conseguir contextualizar de onde estavam vindo aqueles óbitos, uhum, sim. certo? Então, a seguir eu vou apresentar alguns casos reais que eu tive no comitê, obviamente omitindo os nomes das mães, para ilustrar para vocês os casos, como é a evolução dos casos e como que a gente, como trabalhando na atenção básica, pode agir para impedir que esses casos cheguem a óbito, né? Então, esse caso, por exemplo, é uma mãe de 34 anos, diabética, insulino-dependente. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Muitas gestantes diabéticas não são diagnosticadas no pré-natal, tá? Então, é uma coisa que as equipes têm que estar muito atentas. Teve um ganho de peso excessivo, tem um edema, chamar atenção para a questão dessa gestante, mesmo não tendo uma diabetes antes da gestação, como é o caso dessa paciente que eu estou apresentando a seguir, que ela possa estar desenvolvendo uma diabetes gestacional, tá? Bom, essa aqui, ela tinha um antecedente que é característico de mães de filhos de mãe diabética. O primeiro filho tinha nascido com 4,1 kg, ela tinha uma baixa estatura, tinha um MC alto, mesmo considerando a idade gestacional, tinha um pré-natal feito no convênio que a gente não sabia exatamente como tinha sido conduzido. Com 36 semanas, segundo a data da última administração, a gente não dispunha de ultrassom para ver se era compatível essa data da última menstruação com a idade gestacional cronológica, ela procurou o hospital porque ela tinha notado uma diminuição de movimentação fetal 2 dias antes dessa procura, mas que ela não chegou a valorizar. E, quando ela chegou no hospital, foi constatado o óbito do feto e o feto com 4,150 kg. Então, esse caso estou apresentando para mostrar para vocês a questão da importância do diagnóstico e do seguimento da gestante, seja ela já pré-diabética antes da gravidez ou aquela que desenvolve a diabetes durante o pré-natal. É uma mulher que tem que ser seguida muito de perto, é uma mulher que tem que ser feito
sabe, na suspeita tem que ser feita uma curva glicêmica, tem que ser acompanhada a questão do ganho de peso, às vezes em períodos mais críticos, até semanalmente, se for o caso, tá? E a menor dificuldade de condução do caso na atenção básica, encaminhar a paciente para um ambulatório de alto risco para que ela tenha um cuidado mais próximo, tá? Então, a outra coisa que chama atenção nesse caso é que ela já tinha notado a diminuição da movimentação fetal 2 dias antes, mas não sabia identificar isso como um fator de risco. Né? Eventualmente, se ela tivesse procurado um serviço de saúde tão logo ela tivesse notado essa questão da movimentação fetal, essa criança não tivesse ido a óbito. Aqui eu chamo atenção para outra coisa. O que é diminuição de movimentação fetal? É uma coisa que a gente percebia nas visitas domiciliares e na avaliação dos casos, que as mães não sabiam como dizer. O que é? É movimentar quantas vezes? Como? Tá? Então, a gente tinha um obstetra, um senhor muito experiente na maternidade, que ele tinha um jeito muito bacana de conversar com as mães para avaliar. Ele falava assim, é na hora da novela. Tá? Porque durante o dia ela está fazendo 500 mil coisas, cuidando dos outros filhos, lavando roupa, correndo para lá para cá, ela não tem como avaliar com calma se o bebê está mexendo ou não. Então ele falava, senta e assiste a novela inteira. Se na novela inteira mexer menos que 6 vezes, tá? Porque geralmente um capítulo de novela dura 45, 50 minutos a 1 hora. Menos de 6 vezes, presta atenção, alguma coisa não está bem. Tá? Então tem que ser o quê? Um momento de descanso, que ela pare, que ela tenha condições de avaliar como é que está essa movimentação. Tá? Lembrando que no final da gestação tem uma questão da movimentação bem no finalzinho ser um pouco diminuída, mas é uma coisa que não de praxe ela não é orientada, as mães não são orientadas com esse respeito e não sabem como valorizar essa questão do óbito fetal, da movimentação fetal. Tá? E após o óbito, em termos de visita domiciliar, tem alguma iniciativa? Então, no comitê fazia parte da investigação uma visita domiciliar, respeitando um período que a mãe, obviamente, estaria muito sensível para responder essas questões, mas o comitê considerava que era importante ter o lado da mãe nessa questão do óbito, quer dizer, do que a senhora acha que o bebê morreu. Tá? Muitas vezes a gente tinha as respostas surpreendentes, assim, e muito triste isso, ligadas a alguma coisa que elas tinham feito. Ah, foi porque eu usei um detergente tal, ou foi porque eu passei nervoso, porque eu tomei tal comprimido, entendeu? Quer dizer, muitas vezes elas assumiam uma culpa que não era delas, tá? Na questão do óbito, e não tinham, muitas vezes elas não tinham ideia, tá? Elas não tinham compreendido aquele processo, então num processo de luto muito difícil e não tinham a menor ideia do que o bebê tinha morrido, tá? E a gente enfatizava bastante essa questão, que a gente pretendia que em cada UBS tivesse uma pessoa que tivesse um perfil adequado para fazer essa visita domiciliar. Porque você não pode pegar qualquer pessoa para chegar num momento delicado, né? Geralmente a gente deixava passar bastante tempo do óbito. Se a mãe tinha resistência, nunca era forçado, tá? Para fazer essa visita. Então, era uma coisa assim, vamos identificar uma pessoa na unidade, e essa pessoa, não é que a gente dava um treinamento, mas a gente tinha uma conversa, a gente mostrava o instrumento de coleta de informações, entendeu? Para ver como a pessoa ia conduzir essa investigação. Geralmente era uma coisa difícil, muito sofrida também para o funcionário, mas o comitê municipal julgava muito importante por conta dessa questão. Quer dizer, muitas vezes a mãe atribuía a ela uma culpa que ela não tinha, e a gente conseguia constatar isso, que os fatores de risco, ela não tinha sido orientada para identificar os fatores de risco, entendeu? Então, esse instrumento ele tem essa grande importância, né, de trazer essa informação para que depois você possa reverter isso para ações, né? E até a questão da tristeza dessa mãe, que muitas vezes também não era valorizada. Às vezes você também dá uma abertura, uma forma de acolher o luto. Exatamente, de um acolhimento, tá? Que também faz parte do pré-natal, faz parte do trabalho da OBS, e também acolher essa mulher que não conseguiu levar seu bebê para casa, tá? Então, mas era uma coisa muito difícil, muito difícil.
Doutora Graça, antes da gente entrar no caso 2, como que você vê a relação da UBS com a atenção especializada e essa articulação com ele se descolar da atenção primária, quando ele vai para a atenção especializada, como é que funciona? Então, a gestante é sempre responsabilidade do território daquela UBS e da equipe de saúde da família daquela UBS. Mesmo ela tendo sido encaminhada para um ambulatório de alto risco, de gestação de alto risco, é muito importante que a UBS continue monitorando essa paciente. E que tenha um contato com esse ambulatório de gestação. Escuta, essa gestante está indo aí, ela está comparecendo às consultas, tá? Porque muitas vezes o que acontece, você manda a paciente, encaminha a paciente para um ambulatório de alto risco, ela não vai nem no alto risco nem no UBS, tá? Então ela fica solta no... E ao encaminhar, às vezes se incorpora como, já não é mais já não é mais, e ela continua sendo. Havia casos, inclusive, que havia alguma suspeita de algum problema mais grave, a paciente era encaminhada para o alto risco, o alto risco seguia durante 2 ou 3 meses, falava, afastava o risco, falava, não, isso aqui não é caso de ambulatório de alto risco, vocês podem continuar seguindo na unidade, e devolvia para a unidade. Por isso que é importante que se mantenha um vínculo entre a equipe de saúde da família e o ambulatório de alto risco, tá? A gestante é sempre da UBS, independente de onde ela esteja indo. Bom, esse outro caso, o que chama atenção? Primeiro, uma mãe que, embora tenha 26 anos, já está na 6ª gestação, tá? E que tem 2 filhos que faleceram antes de completarem 5 anos, tá? Isso acende aquela luz vermelha, certo? Tem muitos filhos, uma mãe jovem, analfabeta, quer dizer, sem escolaridade, né? E com 2 óbitos de menores que 5 anos na família. Então, essa é uma mulher que tem que ser seguida no pré-natal e essa criança depois que ela nascer. Além disso, ela tem uma baixa estatura, né? E aqui eu quero chamar atenção para essa frase. Com 39 semanas, orientado ao médico a procurar a maternidade quando sentir dores. Então, isso é uma prática que felizmente foi abandonada, mas que ocorria, que era a alta do pré-natal. Então, ela completava 39 semanas, a unidade dava uma cartinha de encaminhamento para a maternidade. Quando você sentir dor, você vai. Então, hoje é uma coisa que não ocorre mais, felizmente, que é a alta do pré-natal. 39 semanas não entrou em trabalho de parto, ela tem que ter um retorno na UBS. 40 semanas volta na UBS, ou antes, se a equipe considerar que uma semana é muito tempo, tá? Volta na UBS. Não nasceu agora, então... Porque assim, não existe alta do pré-natal, ela não se descola da unidade e cai no mundo, tá? Ela tem que ser seguida até o momento do nascimento, tá? Então essa é uma questão que eu acho que é importante. Com 39 2/7, ela procurou a maternidade, foi liberada, provavelmente não estava em trabalho de parto, notou uma perda de líquido, mas ela só foi voltar para a maternidade 40 horas depois, mesmo sentindo o bebê não mexer 24 horas antes. Então eu estou voltando aqui para a questão da perda de movimentação fetal. Essa perda de líquido, provavelmente, ela teve um rompimento de bolsa, como que ela não se atentou, né? Provavelmente pela baixo nível de escolaridade, por toda essa dinâmica familiar, esse monte de criança em casa para cuidar, etc., que isso era uma coisa que ela teria que ter ido procurado assistência muito tempo antes, tá? Então, o neném nasceu de parto normal, uma indução extremamente difícil do feto, né? Você vê, ela tem 1,55 m, um bebê de 4,5 kg, talvez ela até tivesse uma diabetes aí, que não foi diagnosticada. Isso, tá? E um óbito fetal com feto de 4,110 kg. Tá? Bom, esse caso já chama atenção primeiro a idade da mãe, né? Uma gestante adolescente. Você vê que foi direitinho, fez 6 consultas de pré-natal na UBS, não tinha relatado nenhuma intercorrência, mas no 8º mês de gestação ela teve uma disúria e uma secreção vaginal amarelada. Foi colhida uma urina 1, constatada uma leucocitura, tratada por antibiótico durante 7 dias. E não foi feito nenhum exame de controle para saber se aquela infecção urinária tinha sido realmente curada. Aqui chama atenção 2 coisas. Primeiro, a gestante ela pode ter uma infecção urinária assintomática. Então, a gente tentou pactuar nas unidades que essa gestante tivesse uma urina 1 e urocultura colhida nos 3 trimestres da gestação. Tá? Porque, embora a gestante possa não apresentar sintomas, ela pode ter uma bacteriúria assintomática.
tá? Segunda coisa, você constatou uma infecção urinária com um exame de urina 1, não foi colhida urocultura, né? Tudo bem, você colheu uma urina 1, tem leucocitura, você introduz antibiótico enquanto você aguarda a urocultura, mas depois você vai conferir se se o antibiograma está batendo com aquilo que você está tratando. Sim. Tá? E uma infecção urinária numa gestante, principalmente adolescente, você tem que fazer um controle pós-tratamento. Sabe, erradicou a bactéria, contaminou de novo, será que ela tinha uma infecção vaginal, né, uma colonização vaginal, que mesmo tratada tenha reinfectado. Então, era super importante avaliar essa questão da infecção urinária, que, como eu falei, era uma das causas importantes de óbito fetal e de parto prematuro. Tá? Então, mais uma vez, parece que a gente se repete, né? 40 semanas de gestação, diminuição de movimentação fetal a 2 dias também não valorizada. Provavelmente ela teve uma infecção urinária, teve uma infecção do fetal ovular, como a gente fala, e isso acabou levando ao óbito. Tá? Então, esse caso é uma moça que não tá escrito a idade dela, mas ela tinha apenas 30 anos, tá? Ela era moradora de rua, consumidora de maconha, crack, e ela foi apenas uma consulta no pré-natal. Você lendo o relato da consulta, dá a impressão assim, era para saber se ela estava grávida ou não, e não compareceu mais, né? Na UBS, segundo a UBS, foi impossível fazer uma ABD, porque o endereço dado não correspondia ao endereço real, então não foi feito nenhuma visita domiciliar, não se conseguiu fazer contato com essa mãe. Ela já entrou em trabalho de parto, já chegou, e ela estava totalmente drogada, assim, muito difícil o contato, tanto que ela não autorizou o toque, foi muito difícil a realização desse parto. O neném nasceu de parto normal, 2,1 kg, teve alta no 3º dia, então aí é uma questão, né? Quer dizer, essa criança tendo alta, você tem que amarrar muito bem esse período pós-natal, quer dizer, com quem vai ficar, quem vai cuidar, tem que ter um adulto responsável que não seja usuário de droga. Nesse caso em questão, a avó, que já tinha assumido outros 2 filhos dessa moça, que se responsabilizou por ficar com essa criança. Só que com 2 meses de vida, a criança foi encontrada cianótica, sem movimento, pela irmã de 16 anos, após dormir com a mãe na mesma cama. Tá? Então aí a gente não sabe se foi a mãe estava drogada, sem querer deitou em cima da criança, ou se foi maus tratos, ou se foi infecção, tá? Essa criança, o laudo de necrópsia foi totalmente inconclusivo, então a gente não teve condições de saber exatamente o que tinha levado ao óbito, né? Mas, assim, aí é o risco do risco do risco, né? De todas as maneiras, né? Pela condição da mãe, pela condição do ambiente, era uma casa muito pobre, a avó morava com, acho que eram mais 5 netos, além desse bebê, entendeu? E essa mãe aparecia esporadicamente, dormia 2, 3 dias seguidos, e numa dessas ocasiões é que a gente acredita que tenha acontecido isso, né? Então, assim, esses casos são muito difíceis, né? A gente está alertando para a questão do risco, mas na prática é muito difícil o acompanhamento do segmento desses casos, né? É muito complicado. Esse é o último caso, o caso 5. Então, a partir dele, a gente discute e depois a doutora Graça dá algumas sugestões de conduta, o que ela acha que é importante, até se ela estivesse no Ministério, o que seriam ações que ela recomendaria. Então, essa é uma mãe de 27 anos, primigesta, fez um pré-natal super direitinho, com uma aderência ótima, a criança nasceu super bem, com peso bom, foi embora para casa com 3 dias de vida, e com 12 dias ela tinha uma história de choro constante. Isso é muito difícil você fazer algum diagnóstico, porque é o período justamente de cólica do recém-nascido, então é facilmente confundido com alguma patologia. A questão é que com 15 dias, 2 dias depois, então ela voltou ao hospital dizendo que o choro estava muito intenso, tá certo, há 5 dias, então a questão do choro, a choro de cólica é um choro episódico, né? Agora, um choro constante chama atenção para uma coisa um pouco mais séria, uma irritabilidade acima do normal, né? A infecção ou um problema neurológico
tem que ser pensado num caso desse, tá certo? E que 2 dias antes ela tinha notado uma vermelhidão em volta do umbigo, que tinha se tornado mais intensa com a saída de secreção amarelada. Então, essa questão do umbigo também é um mito, né? As mães têm muito medo de mexer no umbigo, elas têm muito medo de limpar, tá? Então, por mais que a gente diga, pode limpar, lava, limpa, porque não dói, é uma coisa que, assim, é muito difícil você romper esse medo que elas têm, né? Principalmente as primigestas, né? Então, certamente ela não se atentou para o fato de que uma vermelhidão e secreção amarelada eram sinais de infecção, né? E que ela teria que ter sido procurado mais prontamente um serviço médico, né? Ela achou que a barriga do bebê ficava durinha, o que também pode ser confundido com cólica, né? E o bebê era alimentado só no peito, alguns dias tinha diminuído a aceitação. Quando ela foi examinada, a criança extremamente irritada, uma febre de 39 graus, a parede abdominal já tinha uma vermelhidão extensa, com sinal de celulite de parede, uma secreção muito purulenta, abundante no coto abdominal, quer dizer, ela tinha uma onfalite. Uma onfalite, uma infecção do coto umbilical, é uma porta de entrada de bactéria para um recém-nascido que é extremamente imunocompetente ainda, tá? Então, assim, é caso de onfalite com secreção amarelada, é internação e antibiótico IV, tá? Só que a criança acabou evoluindo com sinais de uma septicemia, e acabou evoluindo para choque séptico, ainda ficou internada mais de uma semana e foi a óbito com 20 dias de vida, tá? Então, o que chama atenção nesse caso é um recém-nascido, uma irritabilidade extensa, febre no recém-nascido é sempre sinal de alerta. Diferente de um bebê de 6 meses que está tossindo com o narizinho escorrendo, clarinho, que está febril, né? Mas que está brincando, come. Não. Febre em recém-nascido é sinal de alerta. Tem que procurar. Não adianta dar Novalgina e ir para casa, vamos observar. Não existe isso, tá? Até 2 meses de idade, principalmente, febre é sinal de internação, colher hemograma, se não dá para internar, pelo menos observar essa criança, ver os resultados desses exames, tá? Porque é um sinal de alerta, tá? Então, é uma coisa que a gente fala num recém-nascido. É um conjunto de sintomas, irritabilidade muito grande, febre e parada de aceitação alimentar, crises de cianose, tá? Então, são sinais de alerta, tá? É sinal assim, tem que ir para o hospital naquela hora e tem que ficar em observação e, se possível, internar, tá? Então, esse caso foi muito triste porque é uma criança super bem cuidada, mas que faltou mesmo a mãe se atentar para essa questão de que isso pudesse ser um sinal de risco. Sim. Né? Mesmo os pais também, eu também lembro do... Então, você fica com... acha que vai acontecer alguma coisa, que vai cair, que vai não sei o quê, né? E, assim, e é uma porta de entrada muito importante, né? Então, assim, só fazendo um resumo, né? Essas questões de acender o sinal de alerta para questões do recém-nascido e da gestante, que a gente não pode deixar passar, né? Eu acho que assim, tem uma estratégia da OMS, que é chamada de IDP, que seria Ações Integradas de Doenças Prevalentes na Infância, que foi uma estratégia pensada para agentes comunitários em populações na África, até em campos de refugiados. Ela era utilizada para identificação precoce de sinais de risco na primeira infância que pudessem significar alguma infecção mais séria, tá? Então, esses agentes comunitários eram treinados para identificar essas situações de risco. E não foge muito do que a gente está falando aqui, entendeu? A questão da irritabilidade, da parada de hipoatividade. Uma criança recém-nascida, ela dorme grande parte do dia, mas quando você troca, quando você mexe, é uma criança responsiva, que reage. Quer dizer, uma criança que nessas situações ou está irritada demais, ou não reage, hipoativa, né, com uma diminuição de atividade, ou febre, ou algum sinal de infecção no coto umbilical, ou ficar roxinha, são sinais de alerta, porque você não pode deixar passar, né? Então, talvez, assim, fica como sugestão essa questão de assim, retomar essa questão do IDP, talvez adaptar para a nossa realidade, adaptar para as equipes de saúde da família. Eu acho que é uma estratégia bastante interessante, que é para evitar que casos de risco passem desapercebidos e não sejam diagnosticados a tempo de serem tratados, tá?
E a questão, só para finalizar, eu acho que a questão da importância de toda a equipe de PSF, como eu digo, até o do balcão, Sim. quando eu falo até do balcão, que é a questão do incentivo ao aleitamento materno. Tá? Existe 500 motivos para parar de amamentar, né? E se essas mulheres não sentirem algum apoio dentro da equipe da saúde da família, elas não vão encontrar apoio em nenhum outro local, tá? Então, essa questão de... E a gente sabe que o índice de abandono de aleitamento, ele é bem precoce, né? No primeiro mês. Então, é o mês que você tem que focar ações para tentar manter a adesão. Porque você mantendo a adesão ao aleitamento, você já elimina um monte de vários outros fatores de risco, tá? Acho que é isso, basicamente. Tá? Gostaria de agradecer enormemente, doutora né? Grácia, e espero poder contar em breve com outros temas. Tá bom, obrigada a você. Obrigado, gente.